Voltamos para o último bloco da nossa entrevista com o engenheiro agrônomo, doutor em solos e nutrição de plantas e diretor do Incaper, Aureliano Nogueira da Costa. Falávamos no blocos anteriores a respeito da economia de água e a preocupação da nossa sociedade, como a gente continuar sobrevivendo com relativo conforto com essa diminuição da disponibilidade da água no planeta como um todo, até porque crescemos a população, já estamos quase em 7 bilhões e meio, né, de habitantes, e essa população ainda continua crescendo, demandando por novos espaços, novas áreas de recursos naturais, e isso preocupa sobremaneira. Agora, como a gente está aqui no gramado, a gente usou o exemplo da grama consumindo água, usaria o exemplo da Califórnia, que está agora com um programa de controle de recursos hídricos, pagando aos proprietários de jardins que mudem o gramado para plantas nativas da região, que consomem menos água e recebem por isso um pagamento por serviços ambientais. Então vamos falar sobre isso. O que é o pagamento por serviços ambientais? Pagamento por serviços ambientais é uma transação voluntária, em que você tem que ter um serviço ambiental bem definido, como cobertura florestal, redução de erosão. Quando você tem esses serviços bem definidos, você associa isso a um comprador. E esse comprador, ele passa a ser o protetor daquele serviço que está sendo adquirido. Que a gente fala que é exatamente ele que acompanha todo esse é o vendedor, condicionalmente. Né? Você tem o vendedor e o comprador. O comprador somos nós que estamos aqui na cidade, né? Exato. Bebendo água sem plantar isso. Nada. Você compra e automaticamente você insere o conceito de cuidador. Você passa a ser responsável por aquele serviço que você comprou. Então você vai ser o provedor daquele serviço. Você é um comprador e automaticamente você vira um provedor. Então se você vira um provedor e você imagina que a capacidade de retenção desse metro quadrado de grama, de água, é baixo, então para você aumentar, como você está provendo aquele serviço, você irá colocar um sistema mais eficiente, colocará espécies que têm maior capacidade de reciclagem de nutrientes, que não exija tanta irrigação, para que você seja o grande provedor de um sistema que você adquiriu. Então, o pagamento por serviços ambientais é aquilo que a natureza naturalmente já faz, mas para estimular a preservação ambiental, você termina colocando um incentivo que pode ser considerado pagamento por serviços ambientais. Quando a gente terminou o bloco anterior, eu falei da questão da mudança de conceito da ecologia, dos ecologistas. Porque os ecologistas no Brasil, muitos se inspiravam apenas em fazer mudanças pela força da lei. Então, vamos obrigar a todos os reflorestarem, os agricultores reflorestarem, todo mundo tem que ter 20% da sua propriedade florestada, todos têm que poupar, aqueles que são donos de floresta de áreas de mais de 50% da sua propriedade, tem que manter preservado para a sociedade, para o futuro, para gerações futuras. O marco legal... Agora, agora isso é um marco legal, mas quando a gente vai no campo, por que isso não deu certo? Nós temos essa legislação, o Código Florestal, desde 1965, falando sobre isso, e não foi efetivamente implantado. Porque existem demandas, o produtor rural está apto a fazer toda essa proteção para a cidade, sem ter nenhuma compensação para os serviços ambientais? Muito inteligente e curioso essa pergunta, porque ela abre o debate para questões que se chama a legislação, ela tem que estar acompanhada de toda a sua capacitação de uso. Quando você coloca um marco legal que ele não está muito claro e ele não foi desenvolvido, customizado para aquela comunidade, para aquela região, ele termina excluindo. Como que você pode ter um referencial
de preservação, de cobertura florestal, distância de rios, considerando o país com toda essa nossa dimensão. Então nós temos que ser um pouquinho mais pontuais em inserir as reais demandas do agricultor. Hoje o Incapé faz esse papel de forma maravilhosa. Pela nossa alta capilaridade, a nossa alta mobilidade, nós estamos desenvolvendo sistemas customizados para aquelas regiões. As tecnologias que se usam no sul do estado, que é uma região que tem mais a questão da pecuária, que tem exploração de rochas, as culturas que recomendo no sul do estado, não são as mesmas recomendadas para o norte do estado do Espírito Santo. O Incapé foi a fusão do antigo Instituto de Pesquisa Incapa, né? Capixaba, né? Com pesquisadores, com a extensão rural, que era as Emater, né? A Emater do Espírito Santo. Há ainda quem questione hoje que o papel da extensão rural está um pouco esquecido, que haveria de se ter mais capilaridade, maior entrada da extensão rural nas propriedades agrícolas, dando uma assistência mais permanente ao agricultor. Esse questionamento existe. A missão do Incapé é promover o desenvolvimento social, tecnológico e prover soluções sustentáveis para o agricultor de base familiar. Entretanto, não tem condição de você ter uma assistência com tanta diversificação de sistemas de produção, porque o Incapé ele atende a pesca, aquicultura e pesca, ele atende a floresta, a café, a fruticultura com mais de 14 polos de fruta, goiaba, abacaxi, mamão, que é uma referência. Então, exige muito das competências dos extensionistas, porque o extensionista ele tem um papel maravilhoso, que é o conhecimento de todas essas diversificações de cultura, todos esses conhecimentos. Ele tem que ter um conhecimento mais geral da agricultura, e seria bom se ele tivesse também um conhecimento geral da questão ambiental, do ecossistema daquela região, né? Esse é o grande papel do extensionista. Esse é o extensionista nato, que precisa de capacitações e treinamento para que ele cada dia mais aprimore essa capacidade e competência de fazer um diagnóstico. Hoje mesmo estão sendo inseridos os cadastros ambientais rurais para que você veja a propriedade como uma unidade produtiva e uma unidade produtiva diversificada. Então, se o extensionista, e a grande importância do Incapé é poder desenvolver pesquisas aplicadas e estar junto com o extensionista. Levar então, até lá, na ponta. A transferência e a disponibilização da tecnologia é mais rápida, ela vai acontecendo quase que simultaneamente. E o extensionista, quando ele olha para uma unidade produtiva, um agricultor familiar, ele vê todas as possibilidades, desde a área de reservação de água, desde a área de cultivos, desde a área de agroecoturismo. Então ele vê aquilo com todas as possibilidades. Por isso que hoje o Espírito Santo ele vem se destacando nos seus modelos produtivos com base nessa inserção da pesquisa aplicada e do conhecimento, tendo em vista que o Espírito Santo é bastante diversificado. Muito obrigado pelas suas informações aqui passadas. Espero que a gente reflita a sociedade capixaba também, como a máxima do ambientalismo, né? Nós temos que pensar globalmente, mas agir localmente, né? Então esperamos que a gente tenha uma boa reflexão em cima desses temas.